Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma segunda de devocional. Já vou enviando para todo mundo. Quem for entrando também, já vai compartilhando com todo mundo para a gente poder começar sem perca de tempo. Como que vocês estão? Vamos aguardando alguns segundos. E já vamos começar. Paz do Senhor, Dárcia. Boa noite, como vocês estão? A Lana tá por aí? Paz do Senhor, Stephanie. Vamos esperar alguns minutinhos para a gente poder tá assim, para a gente poder começar. A Lana entrou também. Paz do Senhor, Regiane, boa noite. Vão enviando aí para as meninas. Clica no aviãozinho, compartilha para todo mundo que não entrou ainda. Já coloquei no grupo do WhatsApp para a gente poder compartilhar. E quem não conseguir entrar, a gente disponibiliza o link depois para assistir no YouTube. Paz, Senhor, missionária Maria Ribeiro. Quarta-feira, hein? Gente, hoje eu não passei nenhum batonzinho. Chega, eu tô pálida, mas tudo bem. Vamos esperar o pessoal mais 3 minutinhos. Enquanto isso, eu vou passando alguns avisos para vocês. Peraí. Todo mundo que está aqui, obrigada. Todo mundo que está aqui já fez a inscrição na conferência. Nossa conferência de mulheres será dia 14 e 15 de junho. E quem fizer a inscrição até sábado, até dia 10, vai ganhar a camisa do evento. Quem fizer a inscrição após o dia 10, vai ser apenas um ingresso, não tem a camisa do evento, porque a gente precisa fechar o pedido e eles demoram um prazo de 30 dias para fazer a confecção dessas peças. Então a gente não consegue estender mais esse prazo das camisas. Mas para o evento a gente vai estar com a inscrição aberta até. Não, eu tenho que ver a quantidade de pessoas, que eu não posso falar que vai ser até a data, porque senão pode ser que entre mais pessoas e não comporte. Inclusive, né, tem uma mulher de Morrinhos, a Dina, que me mandou mensagem falando que gostaria de participar da conferência. Então, assim, se vocês não se inscrever logo, vocês vão perder o lugar pro povo de fora. Não queria falar, não. Mas se Deus quiser, será uma bênção. A Steph falando que vai fazer essa semana. Vai dar certo, gente. Vamos correr para se inscrever. Sábado agora também é nossa conferência, é nosso encontro de mulheres, né? A paleta tá com tons de marsala, tons de rosa. E a gente vai orar pelo Enzo hoje, né? O Enzo tá internado, né, novamente, mas tenho certeza que Deus vai restaurar a saúde dele, em nome de Jesus, e ele vai estar bem em breve. Não entendi, Alana, a pergunta. Depois, amanhã você me pergunta. Mas a conferência é para mulheres e adolescentes também. Se você quiser ir, você pode estar indo, não tem problema. E no domingo vai ser aberto para os homens também. Então, já fiquem ligadinhas aí. A gente já deu 5 minutos. Vamos fazer nossa oração para iniciar? Espírito Santo de Deus, mais uma vez estamos aqui no nosso dia 17. Bugou.
Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos dar clareza. Pai, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração e fazer de nós alguém com um coração ensinável, que aprende mais de Ti, que aprende da Tua palavra, que aprende com as falhas, com os erros. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abre a nossa mente, Pai, abre o nosso coração para receber esse ensino e que possamos aplicá-lo em nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem tá com devocional Plenitude aí, já abre no dia 17. Quem não está com devocional, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versos 7 ao 11. Que diz assim: enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, olhava com inveja para Davi. E no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes. Eu não sei se vocês assistiram a série A Casa de Davi na Amazon, mas eu parei, né, de assistir séries por um tempo, mas eu vi essa série lá, todo mundo falando, todo mundo divulgando, e eu falei, eu preciso assistir. Fui lá, assinei, assisti nesse mês, já cancelei minha assinatura de novo, mas é uma série muito boa. Eu não sei, né, quais são os personagens favoritos de vocês, mas do Antigo Testamento, Davi é um dos personagens que eu mais amo. Inclusive, tem um livro que chama Derrubando Golias, do Max Lucado, que também é excelente. E aí, quando a gente lê a Bíblia e a gente tem alguma imagem visual de um filme ou de uma série, a gente consegue conectar melhor as coisas, a gente consegue imaginar melhor. E aqui nessa passagem, né, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vai perceber que Davi, ele tinha um chamado por Deus. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele não era alguém preparado para a guerra, ele não era alguém que tinha estatura de guerreiro, ele não era alguém que tinha a aparência de rei. Mas em um certo momento, um gigante se levanta, um exército se levanta e começa a ameaçar o povo de Deus, começa a ameaçar o reinado de Israel. E ali ninguém se atrevia, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Porque todos os dias, durante várias semanas, ele se colocava diante do exército e falava: quem é que quer pelejar comigo? Em nome de todo, né, o seu povo. E ali as pessoas ficavam com medo, porque ele era muito grande, ele era muito forte, ele tinha um tamanho, né, que era muito superior ao das pessoas comuns. Então ninguém tinha coragem, nem o próprio rei. Então naquele momento, né, Davi, como um pastor de ovelhas, ele vai até a guerra para levar alimento para os seus irmãos. Ele estava indo como um servo, mas lá surge uma oportunidade. E antes, né, que a gente entre no texto, antes que a gente entre no devocional de hoje, eu quero te deixar essa reflexão. Que muitas das vezes você vai estar servindo em locais que aparentemente não é o seu chamado. Mas naquele lugar pode surgir oportunidades de Deus te levantar. Pode surgir oportunidades de Deus te exaltar. Tem até um vídeo, né, do pastor Eliseu Rodrigues que ele fala que quando ele começou a ministrar, ele começou servindo em uma van da igreja local, onde ele abria e fechava a porta da van para que as pessoas entrassem e fossem deixadas, buscadas em casa. E durante o percurso ele pregava para aquelas pessoas. Então, quando Deus quer te usar, quando Deus quer te levantar, ele não vai simplesmente pegar você e te colocar em um lugar. Primeiro você passa por um tempo de preparo, onde você precisa servir aonde você está. Servir aonde está disponível, aonde está precisando de você. Ah, estão precisando de mim na ação social. Ok, eu vou lá.
estão precisando de mim no louvor. Eu não louvo bem, mas ok, estão precisando, eu vou lá. E, gente, uma coisa que me mata é a pessoa falar, esse não é o meu chamado. Quem disse que não é seu chamado? Deus desceu do céu e falou que não é seu chamado? Caso contrário, sirva. E Deus vai abrindo as portas, Deus vai te conectando ao seu chamado. Mas isso não te exclui de fazer o resto. E aqui, Davi, ele não estava servindo como pastor de ovelhas, ele não estava como guerreiro, ele estava, vamos supor, nos dias de hoje, como um motoboy, um office boy, alguém que simplesmente está carregando comida para outras pessoas. E ali surge a oportunidade que o levaria a ser conhecido, uma oportunidade que o levaria ao reinado. Então, sirva onde Deus te colocar. Mas o devocional de hoje não é sobre Davi, a gente vai falar sobre Saul. E quando a gente percebe, né, que Davi ele vem vencer o gigante, Saul ele vai tentar colocar armadura nele sobre Davi, mas Davi não vai querer usar porque ele não consegue se locomover, ele não tem mobilidade. Ele vai pegar as suas pedras, que é aquilo que ele tinha habilidade no seu dia a dia, e vai até o gigante, não pelo nome dele, não pela força dele, mas em nome do Senhor. E o interessante é, né, que Davi ele vai jogar uma pedra e normalmente a pessoa, né, que é atingida por uma pedra, ele cairia para trás, mas ele vem cair de frente. E Davi vai lá e mata Golias, né, e recebe aquele prêmio de quem matasse aquele gigante. Então Davi começa a ficar conhecido, Davi começa a ficar falado. Aquele que era anônimo, ao levar comida para alguém, ele se torna alguém conhecido. E o que a gente percebe nesse texto? Que as pessoas começam a falar de Davi. As pessoas começam a elogiar Davi. As pessoas começam a reconhecê-lo. E ali, as mulheres daquela época começam a cantar uma canção. E a canção fala que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. E aqui é tão interessante porque Saul vai se incomodar com uma música. Saul tinha um reino, Saul tinha uma posição, e ali ele começa a se ofender por conta de uma música. Então, quando a gente começa a ver, começa a observar o texto, ele se ofende com uma coisa pequena. Ele se ofende com algo que não iria tirar o trono dele naquele momento. Mas por conta da ofensa, ali ele começa a ser possesso por um espírito maligno. Então a gente começa a entender que quando a gente se ofende, a gente abre brechas para o inimigo. Quando a gente se ofende, a gente vai dar um lugar para o inimigo trabalhar em nós. E aqui, né, na reflexão do texto, ela começa a falar sobre um texto, um livro, né, muito conhecido, que é A Isca de Satanás, do John Bevere. Inclusive, eu tenho esse livro aqui, ainda não li ele por completo, né, mas estava folheando, já que ela citou ele. Está na minha lista de leitura, né, para esse ano. E ele fala sobre as iscas de Satanás e que uma isca de Satanás é a ofensa. Toda vez que a gente se ofensa, a gente dá lugar ao inimigo. E a ofensa, ela nos impede de muitas coisas. Ela gera coisas negativas e ela nos impede de acessar o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos ordenado. Então, quando a gente vai observar, né, esse capítulo, Saul, ele era o primeiro rei ungido por Deus em Israel. A Bíblia fala que Israel ele era governado por sacerdotes. Ele era governado por pessoas escolhidas por Deus. E em certo momento o povo fala, toda nação tem um rei, por que nós não podemos ter um rei? E ali eles não rejeitam simplesmente o sacerdócio, mas eles rejeitam a liderança de Deus, né? Como Deus guiava o povo. E ali é escolhido alguém para ser rei. E Deus escolhe Saul para ser rei. Só que em algum momento, Saul vem se perder. E aqui a gente percebe, né, que Saul, antes disso, ele era um homem que agradava a Deus. Só que por conta da inveja, por conta dos maus comportamentos dele, ele perde esse lugar. O coração dele se enche de ofensa. Então aqui a gente percebe que o próprio Deus enviou um espírito maligno para se apossar dele. E ele entra num surto emocional.
E Saul passa o resto do reinado dele sendo atormentado por espíritos malignos, porque o Espírito de Deus se retira de Saul e ele fica com um espírito maligno. E aqui a gente vem perceber que Saul ele jogou fora o propósito que Deus tinha dado para ele. Ele abriu mão do reinado por conta da ofensa que entra no coração dele. Então a ofensa traz à tona o pior que existe em nós. A ofensa é uma brecha espiritual para que os espíritos malignos possam se apossar das nossas emoções e roubar o nosso propósito de vida. Então, quando a gente começa a observar, né, o tamanho da ofensa, a gente precisa começar a vigiar o nosso coração. Porque às vezes a gente começa a pensar que a gente não tem ofensa. E toda vez que a gente não reconhece, né, quais são as nossas fraturas emocionais, essa é mais uma prova das fraturas que nós temos. Então, quando você fala, eu não tenho mágoa de ninguém, isso não é uma ameaça para mim, você simplesmente não está reconhecendo algo que você tem. E mais uma vez, o orgulho está tomando conta dos seus pensamentos. Então aqui a gente percebe que a verdade é que todos nós, em algum momento, dependendo da circunstância ou das pessoas, nos sentimos de alguma forma ofendidos. E normalmente a gente é ofendido pelas áreas que a gente tem algum tipo de vício emocional. Seja ele, né, por situações ou por comportamentos. E quais são essas circunstâncias, né? Normalmente, durante a infância, são onde são causadas essas feridas emocionais. Então, se você na sua infância era muito criticado, se você na sua infância passou por muitas situações complicadas de rejeição, de abandono, isso tudo gera feridas emocionais que, quando acontecem na sua vida adulta, podem te gerar essa ofensa. Então aqui, né, quando a gente observa, normalmente a gente também se relaciona com pessoas que suprem esse vício emocional. Então, se você na sua infância foi muito criticada, às vezes no seu relacionamento, você também vai se relacionar com alguém que te critica. Então você precisa entender que às vezes a culpa não é do outro, mas é da forma que você busca preencher esse vício. E é tão interessante porque a Bíblia fala que a gente tem que perdoar a quem nos tem ofendido. Na oração, né, no Pai Nosso, a gente vem ver uma orientação para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que a gente precisa perdoar quem nos tem ofendido. Isso não é algo fácil, não é algo simples. O perdão é algo complexo para as nossas vidas. Então a gente precisa entender que se a gente não vigiar, a gente acaba entrando num lugar de falta de perdão, a gente acaba entrando num lugar onde a gente se ofende por qualquer coisa, qualquer palavra que as pessoas falam nos ofende, às vezes até o olhar que a pessoa faz pra gente nos ofende, qualquer atitude que a pessoa tem ou que a pessoa não tem, a pessoa não me cumprimentou, a pessoa não falou comigo, tudo isso gera ofensa. Então a gente precisa ter muito cuidado para não sermos ofendidos. E, pastor, eu vou ficar isenta, eu nunca vou me ofender? Não, você pode se ofender. Mas quando você se ofender, você volta para a oração do Pai Nosso, onde você vai pedir perdão pelos seus pecados e vai perdoar quem tem te ofendido. E quando a gente vai, né, para estudar um pouco desse texto, né, desse livro, ele vai falar já no início dele que quando você vai fazer uma armadilha para algum tipo de animal, você precisa de duas coisas. Primeiro, que ela seja bem escondida para que não venha a ser vista. E segundo, você precisa de uma isca. Igual nos desenhos, né? A gente sempre vai ver que uma ratoeira tá com um queijo, porque eles dizem que o rato gosta de queijo, ele gosta de comida, então sempre vai ter uma comida cheirosa, apetitosa para que ele venha comer. E é assim que o inimigo age com a gente. Ele sempre vai colocar uma armadilha escondida para que possamos cair. E nunca vai ter cara de armadilha, nunca que a gente vai olhar e vai perceber isso aqui é um laço. Não, isso aqui não tá certo.
Claro que Deus pode nos mostrar e nos alertar, mas visivelmente, a olho nu, a primeiro momento, quando a gente olha para uma armadilha, ela não parece ser armadilha. Ela parece ser uma coisa boa, ela parece ser uma coisa saborosa. E quando nós estamos ali, né, naquele êxtase, daquele sentimento, a gente simplesmente vai lá e troca aquilo que é precioso por algo passageiro. E falando disso, eu me lembro, né, da história, né, dos irmãos, aonde ele vem trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então ele troca aquilo que é único, aquilo que é duradouro por algo que é passageiro. Essas são as iscas de Satanás. Ele sempre vai nos iludir por algo que não vale a pena, por algo que a gente não deveria se envolver. E ali, né, a gente percebe que Satanás, ele pode se disfarçar de um mensageiro de luz. Você pensa que o inimigo, para te atormentar, para te fazer cair em uma armadilha, para te fazer pecar, ele vai mandar alguém, né, com um chifre, como diz aqueles tridente, com um rabo para te assustar? Não. Claro que quando a gente tem sonhos espirituais, a gente pode ver o inimigo como ele realmente é, né, assustador. Mas quando ele manda um prato, quando ele manda uma isca, quando ele manda algo para que a gente venha pecar, ele vai usar as pessoas que estão próximos de nós com armadilhas. E aqui a Dárcia está até citando Adão e Eva, né? A serpente, ela não chegou ali simplesmente oferecendo algo ruim. Ela ofereceu um fruto belo, um fruto comum, tem nada a ver. E ali são nessas coisas que a gente cai, nas coisas simples, nas coisas do cotidiano, distorcendo a verdade. Então, às vezes, o inimigo ele vai trazer essa isca distorcendo a verdade, distorcendo a palavra de Deus para que a gente venha cair. E ali, né, muitas pessoas falam, né, que o inimigo vem com um sapatinho de algodão. O que isso significa? Que ele vem de forma sorrateira, ele vem de forma leve, ele vem de forma que as pessoas não venham perceber que é ele. Ou outras pessoas vêm falar lobo em pele de cordeiro. Ele vem camuflado, ele não vem mostrando quem ele realmente é. O inimigo nunca chega e fala para você assim, olha, toma essa caneta aqui, porque essa caneta aqui vai te levar à falência. Essa caneta aqui vai fazer você ser preso. Essa caneta aqui vai fazer você separar da sua família. Não. Ele vai fazer um discurso mentiroso para te convencer. Não, pega essa caneta, porque essa caneta vai fazer muito bem para você. Essa caneta vai fazer você ficar rico. Essa caneta vai fazer você, sei lá, fala qual é o desejo do seu coração para que você possa ser enganado por uma isca. E trocar aquilo que realmente importa por algo falho, por algo passageiro. E aqui, né, quando a gente percebe sobre a ofensa, ela produz várias coisas em nós. Ela produz dor, porque uma pessoa que ela é ofendida, ela se sente mal. Ela vai produzir raiva. Quantas das vezes nós ficamos ofendidas e falamos o que não devemos, nos comportamos como não devemos. Eu conheço pessoas que no passado quebravam a casa, jogavam as coisas no chão. Eu conheci um rapaz que todas as vezes que ele brigava em casa, ele quebrava um óculos. Ele tinha óculos, assim, era descartável. Ele ia lá no camelódromo, comprava um óculos, não fazia exame nem nada, testava lá, não, esse aqui tá bom. E toda vez que ele ficava grilado, com raiva, ele jogava as coisas no chão e quebrava o óculos. Então, o que a gente percebe? Que a ofensa, ela causa na gente raiva, ela causa na gente ira. E a Bíblia é bem clara em dizer que a gente pode irar, mas não pode pecar. Então, a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes. A ofensa produz em nós ciúme. A ofensa produz em nós ressentimento. A pessoa até fala, não, eu perdoei, mas eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Não, eu perdoei, mas eu não quero nem ouvir a voz dessa pessoa. Então, isso não é um perdão genuíno. A gente precisa liberar perdão e não ter ressentimento. É entender que a pessoa fez o melhor que ela pôde. Ela entregou aquilo que ela tem. Se ela não pôde fazer mais, é porque ela não tem mais aquilo. Então, não é simplesmente uma culpa dela. Assume a sua responsabilidade e segue a vida. Outra coisa, ela gera amargura. Quantas pessoas que são amarguradas?
que a gente vai conversar com a pessoa não tem uma palavra de vida, não tem uma palavra de paz, é só guerra, só dor, só luto, só tem notícia ruim para te contar, é até pesado estar perto da pessoa por conta da amargura. Além disso, né, a pessoa gera ódio, a ofensa ela gera ódio. Quantas pessoas odeiam pessoas, às vezes até sem motivos. Odeia a voz da pessoa, odeia o jeito de ser da pessoa. Então nós precisamos entender que a ofensa gera em nós várias consequências negativas. E entre eles a inveja. A inveja é querer o que o outro tem. A inveja é buscar aquilo que não é seu. É ansiar por algo que não é seu. Então, tudo isso são iscas que o inimigo faz, que ele traz através da ofensa. Então, nós precisamos entender, né, que talvez você tenha passado por coisas na sua infância, que você tenha se sentido abandonado, injustiçado, humilhado, comparado, traído, desonrado, desrespeitado ou rejeitado. E a rejeição é a porta de entrada para o orgulho e para a ofensa. A ofensa é uma fonte de manifestação do orgulho. Então, a gente passa por uma atividade de hoje, né, que é o Trazendo a Consciência, que vai falar assim: agora, com muita verdade e humildade, o que te ofende? O que faz você se sentir como aquela criança, revivendo os mesmos sentimentos do passado? É a crítica? É a irritação? É a palavra mal colocada? É a arrogância? Quanto mais lucidez você tiver sobre seus gatilhos de ofensa, mais você será capaz de não ser dominados por ele. Mesmo que você se sinta ofendido, você não pode deixar que ele te domine. Você não pode deixar que a sua atitude venha a ser simplesmente uma reação que você não tem controle. E aqui, né, o exercício vai falar como nos livramos da ofensa. O antídoto sempre será o perdão. E é o que eu falei no começo, né? A gente precisa perdoar para ser perdoado. A gente precisa perdoar os nossos ofensores. E todos os nossos problemas vêm de um estado de falta de perdão. Então, para quem tem, né, o devocional, você vai ter um espaço para escrever ali. E quem não tem, você pode pegar uma folha de papel e escrever quais sentimentos você mais viveu na infância e quais as dores que hoje na sua vida adulta você vem se repetindo em certas situações. E depois, né, você vai escrever quem que você precisa perdoar e até hoje não conseguiu de verdade. Escreva o nome das pessoas, escreva situações que você viveu. Porque muitas das vezes a gente carrega mágoas, a gente carrega ofensas, a gente carrega tantas coisas do nosso passado, tantas coisas que aconteceram conosco, que precisam de mudança, que precisam de libertação. E a gente pensa, né, que o perdão ele é para o outro, mas não. O perdão ele é para nós. Quando a gente não perdoa, a gente tem um fardo que a gente carrega. A Consuelo colocou que eu ainda tenho medo de se perdoei ou não. Perdão, ele é lembrar sem sentir dor. Se quando você se lembra, ainda dói, ainda se machuca, peça perdão de novo. Libere perdão de novo. Às vezes você... Gente, uma coisa que é muito importante vocês saberem é que perdão não é amnésia. Não é, eu perdoei, eu não vou mais lembrar. Não é isso. Você vai continuar se lembrando, mas aquilo não vai te machucar mais, aquilo não vai te ferir mais. E perdoe quantas vezes for necessário. Perdão é decisão, eu decido perdoar, eu decido não carregar mais esse peso, eu decido não carregar mais essa mágoa, eu decido não carregar mais essa dor comigo. Então, eu perdoei, eu sinto ainda um sentimento ruim. Peça perdão novamente, peça para que Deus venha limpar isso do seu coração. Peça para que Deus venha te perdoar, para que você possa perdoar, para que o Espírito Santo venha te ajudar a perdoar essas pessoas. E com o tempo, né? Não é de imediato, não é do dia para a noite, não é passe de mágica, mas com o tempo você vai conseguir liberar perdão e você vai ter essa transformação, essa mudança de dentro para fora. Então, isso é muito importante. Amém?
Aí aqui tem um louvor, né? Sugestão de louvor de hoje, que é o louvor Preciso de Ti, do Diante do Trono. E esse louvor é muito lindo, né? Porque ele fala que a gente precisa do Senhor, que a gente precisa do perdão, que a gente precisa dele em nossas vidas. E a oração, né? A orientação para a oração de hoje é: eu oro agora, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de toda a eternidade, só Tu és Deus, Tu és digno de adoração. Os céus e a terra proclamam a Tua glória, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia de vida, por ter acesso à Tua palavra que cura e que salva. Eu te peço hoje entendimento e discernimento sobre as minhas ações e emoções. Arranca do meu coração, Senhor, todas as raízes de amargura que existem. Que toda ofensa que eu guardo em meu coração, em modo consciente ou inconsciente, seja agora eliminada. Em nome de Jesus eu decido, Pai, ter um coração cheio de amor. Que meu olhar para todas as pessoas sejam de misericórdia, amor e não de julgamento, rancor ou ofensa. Que meus olhos sejam bons sobre toda a minha vida e tenha luz. Eu declaro para o céu ouvir e para a terra ouvir e para o inferno ouvir que não existe em mim mais falta de perdão e que por isso eu sou livre para ser feliz e viver a vida que Cristo me ensinou a viver. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Eu quero orar pelo Enzo. Tem mais alguém que está precisando de oração? Quer fazer um pedido específico? Vai colocando no chat aí que a gente vai vendo. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero orar, Pai, por cada mulher que se encontra conosco nesse devocional. Cada mulher que começou esse devocional desde o dia 1º, cada mulher que está nesse devocional, que entrou na metade. Pai, eu não sei, Senhor, qual que é o objetivo de cada uma delas, mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha entrar com providência na vida de cada uma delas, que elas possam viver uma plenitude do Teu Espírito. Pai, nós já passamos por diversos tópicos e o Senhor tem nos ensinado, Pai, a mudarmos, a sermos transformadas em várias áreas da nossa vida. Senhor, eu quero pedir oração, Senhor, nessa noite pela vida do Enzo. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai visitando ele, vai restaurando a saúde, vai visitando, Senhor, ele da ponta do pé à ponta da cabeça. Nós repreendemos, Senhor, toda palavra contrária, toda enfermidade, Senhor Jesus, todo agir do inimigo contra ele, Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que o inimigo ataca na parte mais frágil. Ele ataca na parte onde vai nos abalar. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que será mais um testemunho. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que não vai ser para abalar, mas vai ser para fortalecer. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a restauração da saúde dele. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, eu oro pela vida da Dárcia, Pai. Senhor Jesus, vai tirando toda a ansiedade. A Tua palavra diz, Senhor, que devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. O Senhor cuida das aves do céu, o Senhor cuida dos lírios dos campos, o Senhor cuida, Senhor Jesus, de tudo, e o Senhor também cuida de nós. O Senhor, ó Pai, é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que não deixa faltar, o Senhor é o Deus que faz a promessa e que cumpre a promessa, Pai. Nós sabemos que nenhuma das Tuas palavras volta vazia. Nós sabemos, Senhor Jesus, que nada que o Senhor disse, Senhor, cai por terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, age, Senhor, sobre a vida, Senhor Jesus, de cada um de nós. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que aonde esse devocional entrar, Pai, vai trabalhando, vai tocando, vai operando, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Vai visitando, Senhor, cada uma dessas mulheres, visita, Senhor, a missionária Maria Ribeiro,
Visita, Senhor, a saúde dela. Visita, Senhor Jesus, o sangue. Visita, Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, todo tipo de enfermidade, Pai. Nós repreendemos. Que ela venha ser revestida do teu poder, revestida da tua glória. Ah, Espírito Santo de Deus vai tocando, vai abençoando cada mulher que está nesse devocional. Entra na casa, entra na família, entra nas finanças, entra no celeiro. Pai, vai dando sabedoria, vai dando entendimento, vai repreendendo todo o agir do inimigo, toda a isca de Satanás, Pai. Venha nos dar discernimento, Senhor, para identificar aquilo que o inimigo tem tentado nas nossas vidas. Ah, Espírito Santo vai fazendo, vai mostrando, vai operando, vai agindo. Pai, é o que eu quero te pedir nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, acampa os teus anjos ao nosso redor. Dá ordem aos teus anjos para nos guardarem. Nos esconde debaixo das tuas asas, das asas do Onipotente. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará, Pai, à nossa tenda. É o que eu libero nessa noite em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que Ele faça a vontade dEle sobre a nossa vida. Que Ele venha operar, que Ele venha fazer aquilo que lhe apraz, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Deus abençoe cada uma de vocês. Tchau, Alana. Tchau, Dárcia, Consuelo, Rosiana, Rejane. Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda.